Salve, salve, meus amigos! Voltamos aqui no podcast da Astrifísio Espaço Multifuncional e hoje muito legal, hein? Muito legal mesmo. Por isso até que eu vim com esse óculos escuro, porque a gente verifica tanto gelo, tanta neve no cume da montanha, quando a gente fala do amigo do guerreiro Bruno Ribeiro, que me deu um privilégio e a todos que puderem ver esse super bate-papo, a carona que ele nos traz aqui sobre essa odisseia que já é a corrida de montanha e principalmente a UTMB. Eu sou muito grato de você ter largado suas coisas, que eu acredito que não seja pouca, de você ter vindo aqui nos presentear com essas vivências maravilhosas. Cara que utiliza o esporte, como ele mesmo diz, como hobby, engenheiro clínico, gosta de acordar cedo, 43 anos de idade e a cada dia realmente nos motivando de forma verdadeira. Bem-vindo aí, Breno. Seja mais do que bem-vindo, a gente está aqui para falar tudo que você quiser sobre a UTMB e toda a sua experiência. Show. Vou cumprimentar. É um prazer estar O vindo prazer aqui. é meu, cara. Sempre bom a gente falar de montanha, de corrida de montanha, porque eu acho que é um esporte com pouca visibilidade. Praticamente não temos hoje quase nenhum atleta profissional que viva disso. E é um esporte tão lindo que, além de bastante saudável, te coloca com a natureza e proporciona às pessoas, assim como a mim, ver cada imagem, ver um pôr do sol numa montanha, que vai ficar exclusivamente para mim, o nascer do sol, a lua, as estrelas, assim, nas provas mais longas. E é isso. E hoje vai ser um prazer estar passando a minha vivência que eu tive aí nas provas do UTMB, que foi uma saga que eu tive 10 anos atrás, foi um sonho que eu acho que era impossível eu conseguir realizar. E vamos trocar um papo aí. E realizou de forma, que a gente vai contar tudo aqui, de forma muito satisfatória e motivacional. A vivência que eu tenho do amigo hoje, que a gente já não se conhece de agora, de longa data, é a sua hiper, super, mega virada de chave quando você era um ser humano que, independente das suas características, gostava de ficar um pouco mais tarde na rua. E, inclusive, gostava de um líquido que eu gosto muito, que é breja. Tomar uma cerveja com os amigos. E, hoje em dia, quando você passou a ir ali na Astrifísio, eu tive o prazer de te conhecer mais de perto. Esse horário que você, muitas das vezes, você dormia, você passou a acordar para treinar. Uma coisa que eu já te falei e repito aqui, uma coisa muito legal foi ouvir você falar, Celão, eu chego na floresta, eu vejo o som das corujas, eu sei exatamente aonde um casal dá coruja. E você já me deixou para mim e para todos aqui uma outra mensagem bacana. É um nascer do sol, é uma visão dentro da montanha que eu guardo para mim, trago para mim. Como é que foi essa virada de chave do Breno com que eu conheci com um pouco mais de peso, e quando a gente fala em corrida, peso é uma coisa muito importante. Sim. Hoje, pela primeira vez, já tem a certificação da UTMB, que eu quero, não vou dizer aqui que são 170 quilômetros, que vão ter quase 10 mil de desnível, que eu gostaria que você falasse esse espaço
hoje é nosso, porque você deve ser uma enciclopédia, principalmente pela forma com que você apresenta, como seus olhos, cara, brilham em falar de corrida de montanha. Então, para uma pessoa que trabalha para você, que toma conta do seu corpo, que lhe treina, como na atualidade o fantástico Bernardo Tilma da Tribos, quanto seu nutricionista, quanto a sua menina, que também é uma ízima corredora. Então, todo mundo que gosta disso, ter você do lado, acima de tudo, é motivacional. Como é que começou isso? Eu acredito que tenha sido uma caminhada de 3 quilômetros, eu acredito que tenha sido uma corrida de 5 quilômetros. Compartilha aí com a gente como começou até chegar essa grande máquina aí, Breno Ribeiro. Tá. Eu vou trazer bem assim, começou bem cedo, para ser bem sincero, Celão. Lá em casa, praticar esporte é uma religião. Todos lá em casa, somos fascinados com prática de esporte. Isso meu pai e minha mãe trouxe pra gente. A minha irmã foi profissional em natação, foi campeã brasileira. Que bacana, eu não sabia desse dado. Eu já nadei até os 12 anos, fiz futebol, corri o mineiro de mountain bike, sem treinador, sem nada. Você é mineiro, Breno? Eu sou mineiro. Você ainda carrega um pouco esse sotaque bacana do mineiro. Morei bastante tempo em Juiz de Fora, então o esporte sempre esteve vinculado na nossa vida. Mas a corrida, em 2013 eu comecei fazendo os circuitos das estações, sem treinador, sem nada. Há 12 anos atrás. E dali eu lembro bem assim, quando eu fazia só os 5 quilômetros e tinha ali perto de uma praça do Índio ali, que ali seguiu reto os 10 quilômetros, eu olhava assim e pensava assim, nossa, ali estão indo os maiorais ali, é só pra gente grande, e pra mim era inalcançável. E eu segui o rumo correto, aí depois eu fui fazendo as provas de 10, de 21, consegui fazer minha primeira maratona de trail, não foi de asfalto. Mas como você falou, eu tinha uma vida social bem ativa, vamos dizer, eu bebia bastante. Mineiro, né? Eu participava bastante da noite, a corrida não era assim o meu hobby, um foco tão grande. Era mais como um escape ali para tentar controlar o peso, que eu sempre pesava ali uns 80 quilos, 90, ficava nessa balança. E como você falou, assim, eu também ainda gosto de cerveja, mas só que eu tenho outras prioridades. Tudo começou a chave mudar e o sonho do TMB começou a ficar mais nas minhas mãos, porque eu já pensava nisso, assim, tem uns 10 anos. Quando você pensou, querido, em ultramaratona, você já se lançou lá para o Chamonix, lá para a França, que era essa prova que você queria fazer? Não, eu pensei Ultra Fjords, o 100K. Ah, sim, já lá da Patagônia, exato, já numa situação. Eu achei aquilo incrível, a prova até foi cancelada, assim, terminou, faz alguns perigos de gelo e tudo mais. Hoje tem 50 quilômetros, eu nunca fui. Um dia eu resolvo lá. Mas eu comecei a galgar, assim, fazer uma prova de 50, de videiras, WTR. Eu comecei a aumentar a minha volumetria com montanha. Depois fui fazer Indomit. Aí depois eu comecei a fazer, eu tenho que aprender a correr de noite. Eu tenho que fazer uma prova que me vire à noite. Que aí eu fui para Indomit, da Pedra do Baú, que largava 10 horas da noite. Tive a minha primeira experiência de depressão das 4 horas da manhã, que eu chamo, que 4 horas da manhã é um momento... O que seria, por favor, a depressão das 4 da manhã? 4 da manhã é uma hora do sono profundo. O seu corpo está acostumado, você está com aquele sono, melhor sono. Você está acordado e está em atividade, é um momento que começa a fraquejar seu psicológico, que começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui? É a hora que você descuida da sua alimentação e começa a dar uma baixa de glicose, que começa a vir o pensamento, desista. Hoje, amigo, essa rotina, esse costume que você está fazendo isso, ele reduziu um pouco esses efeitos deletérios que tinha no início? Você acha que se você acordar hoje 4 horas da manhã, até porque é a sua rotina, você ainda fica com dificuldade? Ou o ser humano como você, que passou a fazer isso repetitivamente, você acha que está um pouco mais adaptado ou não? Acho que sim. Eu acho que sim, assim, tudo é treinável, eu falo para todos os meus colegas. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Você é um cara fantástico nessas deixas, cara. Tudo é treinável. Tudo é treinável.
E eu treino hoje muito cedo. Eu prevejo, eu já sei que 4 horas da manhã vai ser essa hora. Assim, eu tenho isso, mas eu tenho as contramedidas. Eu me alimento melhor antes de 4 horas da manhã. Eu guardo aquele gel de cafeína super potente 4 horas da manhã. E aí, muito mais. Eu já prevejo, assim, que eu sei que 6 horas eu vou sentir o calor do sol no corpo e vou ter um nascer do sol incrível. Isso me motiva. O que você quis dizer sobre o gel de cafeína? Você faz o uso às 4? Não entendi. Passa pra gente como funciona. Eu vejo ali que vai dar às 4 horas da manhã, já é um horário assim que eu sei que começa a querer dar uma baixa mental, de cansaço. Aí você já acordou. Antes eu já tomo um gel de cafeína. Você me perdoe. Você está dizendo essas 4 horas da manhã dentro de uma prova. Dentro de uma prova. Correto. Não, mas a sua rotina para você acordar é de dia esse horário também, não é isso? Eu acordo 4 horas da manhã sem despertador. Entendido. É o meu normal. Entendido. Eu não preciso, sim. E aí, voltando ao assunto, essa parte da UTMB, eu me lembro que você falou que a sua primeira UTMB, até para você galgar pedras, foi no México, né? Foi no México. Eu trouxe até aqui a que bacana dele aqui. Foi o 100K do Puerto Vallarta. A gente aqui, Breno, a gente tá com um pai aqui que é o João, né? Ele é um cara que ele realmente... Então mostra ali, para uma das câmeras ali, para quem quiser ver aqui e tal. Essa daí eu tive exatamente uma dessa, que foi a única prova da UTMB que eu fiz, que foi aqui em Paraty, né? Eu tô vendo que no mundo todo é o mesmo padrão, mais ou menos. Para você ter... Muito bacana ainda. Se identificar também. Isso, muito bacana ainda, inclusive, você trazer isso. Vamos fazer assim um looping, porque isso aqui a gente não teve nenhum roteiro. O que você pode mostrar aí? Depois a gente volta um pouco sobre essa visão de como que você entrou na UTMB. Como é que é essa sua volta aí já, que agora, nessa próxima, você vai estar lá de novo? Sim. TDS. TDS. Eu fiz esse em 2024 e vou estar voltando agora em 2025. O que tem aí dessas provas aí? Tá, vamos seguir em ordem cronológica. O México, que é o Puerto Vallarta, me deu o índice para eu fazer 100 milhas. Essa prova de 100 quilômetros me deu o índice para fazer 100 milhas. Que aí eu fui para fazer o UTMB, que é a prova mais clássica do mundo do trail, que é a de 170 quilômetros, que era o meu sonho. É uma prova, é uma largada, quem nunca viu, icônica ali no centro de Chamonix. É o que eu vejo. Como o povo abraça, a energia é, assim, fantástica. E uma coisa, meu amigo, que me reporta muito é aquele túnelzinho azul com aquele UTMB enorme, assim, o finisher. A prova dá umas... É magnífico ali. Sim. O astral de Chamonix, assim, quem gosta de montanha, nem que seja só por andar, por trekking, Chamonix, eu acho que é o lugar do mundo. E 2024 eu trouxe aqui também que é a pulseirinha do TDS, que, ao meu ver, é a prova mais difícil da semana no Chamonix. Momento, por favor, ou 1 minute, please. Ontem o Breno postou, foi muito engraçado, eu vi tua postagem ontem. Ele terminando a prova, o cara tinha corrido 39 horas e parecia que ele estava correndo a 3 horas. Eu me lembro que nós temos também uma colônia de amigos parecido, e todo mundo falava. O Breno passou no tal posto de hidratação feliz, inteiro, energizado, e esse cara ontem, ele provou isso. Ele chegou, acho que um amigo perguntou, e aí quanto tempo deu? Não sei, acho que deu 39 horas e meia, muito inteiro realmente, e a TDS realmente não dá para voltar e tal. E aí 20 minutos depois... 20 horas. 20 horas depois. Que não deu nem um dia, já de banho tomado, né? Já mais duro pelas câimbras e tal, ele disse assim, não, vamos estudar aí a nossa volta aí à TDS, e graças a Deus foi abençoado
de estar lá. Falta quanto tempo? 1 mês e meio para a prova? É 1 mês e meio, dia mês e 25 meio. de agosto, né? E esses números aí? Então tá, vamos partir assim para explicar como funciona a dinâmica da prova. Eu trouxe aqui os meus números do TDS, Que aula, hein, galera? do TMB, sempre em vermelho. O TDS, esse azul clássico. Pode ficar aqui na mão. Lembrando que essa daqui, dentro do circuito, é considerado a maior. O Breno começou a sua vivência com que fez ele ficar apaixonado nessa daqui. O que a gente verifica é que, por não ser uma prova, não posso dizer isso, eu não estive lá, mas vamos direto ao assunto. Essa aqui tem uma característica mais técnica, embora tenha uma altimetria menor, e que depois nós podemos falar sobre... Eu vou perguntar para esse cara aqui se ele tem vontade. Da máxima, que um pouco fora do circuito, é a PTL, 250 quilômetros para 18 mil de altimetria. Eu conheço o que é 9 mil e pouco de altimetria pela BR-135. Eu estive lá fazendo essa prova, sou concluinte dessa prova, e durante os 217 quilômetros a gente percorreu quase que 10 mil de altimetria. Essa prova aqui, ela faz parte do sorteio. Você quer explicar isso? Você pode explicar isso, por favor? Tá, vamos lá. Como você falou, eu vou te explicar todas as provas que acontecem na semana em Chamonix. Rope. Segunda-feira, 8 horas da manhã, é a primeira largada. Sempre esse calendário. Sempre esse calendário. Até hoje foi 8 horas da manhã, larga de Chamonix mesmo. Não é uma prova, é uma jornada, é a PTL. Hoje está em torno de 300 e poucos quilômetros. Não é mais 250? Sempre vai editando, né? Assim, de acordo com as geleiras e tudo mais. É 300 e pouco, com quase 20 e tantos mil de ganho. Meu Deus! Já de noite, e essa prova não tem sorteio, na verdade você tem que mandar uma carta para eles aprovarem os 3 competidores, pode ser de trio ou dupla. Desculpa, e eles que aprovam. Como assim os 3? Só participa 3 pessoas? Sozinho você não participa. Ah, sim. É trio ou dupla. Ou dupla. E todos têm que completar, Exatamente. todos têm que passar todos os quilômetros. Já tem algumas não provas, revezamento. Já tem algumas provas que tem esse padrão, né? Isso. E aí? Aí, às 5 para meia-noite, diretamente da Itália... Como que é, por favor, a admissão nessa prova? Tem parte de pedras ou essa não? Não, essa não. Essa você é mérito. Você mérito. tem que botar o seu currículo. Currículo. Envia seu currículo para eles vão analisar. E isso, assim, suas provas, o seu conhecimento de alta montanha e escalada, conhecimento de mapa, porque vocês não têm percurso, vocês têm que ler o GPS, e línguas. Você tem, pelo menos, 2 pessoas têm que ser fluentes em francês ou inglês. Entendido. Eu sou aquariano, ansioso, eu queria fazer essa pergunta um pouco mais lá para trás. O coração aí do Breno já pensou ao longe? Já chegou pro seu eu e falou, pô, quem sabe? Você já pensou em fazer essa prova? Esse ano era para eu estar largando nela. Eu fui pro TDS para me ganhar mais confiança em alta montanha para em 2025 estar com uma dupla ou um trio no PTL. Mas eu também fui analisar mais a prova. Ainda não é a hora, não é meu perfil. É uma prova mais de escalada. Ah, é? Você tem que largar com Baudrier. Assim, não é o que me fascina. Entendido. Eu tenho assim, um desejo de fazer 300 quilômetros. Eu tenho um desejo de correr por uma semana, me testar por uma semana, como eu vou me dar em alta montanha por uma semana. Ficar lá por uma semana? Porque é o tempo que geralmente leva para completar uma prova de 300 com 25 mil de ganho. Você que tem uma assessoria assim bacana, né? Pessoas que gostam de
de sair, de ir um pouco mais longe para treinar. Inclusive, esses dias, mais uma vez, eu estive vendo, você fez a travessia Serra dos Órgãos, né? Como que seria, irmão, um lugar desse para sequer simular isso aí que você tá? Se você fosse fazer esse teu treinamento, porque uma coisa muito interessante, que é bacana, é esse cara guardar as coisas dele, ele é uma pessoa que vai crescendo, sempre tem um planejamento. Isso é muito importante. Isso é muito importante para galgar todas as tentativas e êxito que não é só ele, que todas as pessoas que se preocupam com isso têm. O planejamento na verdade, tudo. Qual seria mais ou menos um lugar que passa na sua cabeça para você fazer um teste desse, um simulado desse? Então, treinos que eu penso assim, fazer. Para você ficar uma semana mergulhado, imerso. Não, eu não vou treinar uma semana direto. Eu não vou fazer a prova num treino. Correto? Assim, a gente treina o volume. Mas, assim, o que eu me colocaria? Fazer a serra fina. Fazer 20 horas de serra fina. É praticamente você fazer a La Mission 2 vezes. Você vai a serra fina e volta. É um treino ótimo. Que ali você se coloca em horários, gestão de luz, de lanterna, gestão de reabastecimento, de comida, conflito com neblina. Como é que você lidar com se perder em alta montanha? O que é um treino para mim, assim, para alta montanha, para provas longas? É você colocar seu cérebro, disponibilizar para sua mente experiências novas. Porque aonde que eu acho que assim, as pessoas desistem? Quando começam a acumular probleminhas. A sua lanterna que não funciona mais é um problema. O seu tênis está com uma bolha, outro probleminha. A sua camisa está te roçando, outro problema. Às 4 horas da manhã, tristeza, outro problema. Quando você junta vários probleminhas e chega em um lugar que é fácil desistir, a desistência potencializa, vem. né? Potencializa. É um conjunto. Mas quando você tem assim, você já está habituado a treinar na madrugada, à noite vira uma satisfação, não é um problema. Você faz uma gestão de autocuidado boa, você cuida dos seus pés, você troca meia. Então, quer dizer, você não vai ter dor nos pés, não vai ter bolhas. É menos um problema. Quando você faz uma gestão boa da sua luz, da sua bateria, da sua lanterna, você chega num lugar, falta mais uma noite, você olha, você tem 75% da sua energia de lanterna. Entendi. Chega a dar felicidade. Sim. Chega a dar assim, eu superei isso, eu venci. E isso tudo te induz a continuar. Eu acredito muito que o seu corpo vai onde o seu cérebro alcança. Se você acredita, você vai, mas se o seu cérebro não acredita, é um caminho para esse nosso esporte mais ou menos de endurance, eu acho que a mente realmente tem que estar. Eu tenho vivenciado muito isso. Vivenciei isso agora há uma semana atrás pela Maratona do Rio, na verdade pelo desafio, sem preparo nenhum de volume, de contato com a corrida, e decidi que eu ia fazer o que as pessoas me falam: usa a sua experiência. E eu sou muito grato de ter uma coisa muito positiva em mim, que é o foco mental. Eu não digo nem que é o foco mental, eu digo que é a força mental. Tem um grande amigo do meu coração, o Silvio Barroso, que ele fala: poxa, às vezes você, no terço final da prova, você fica relaxado, fica querendo tirar foto e não deixa de ser uma verdade. Uma coisa que eu acho que é importante para nós e que eu vejo que você tem é foco. E eu consegui fazer esse desafio completo, sempre colocando a mente em primeiro plano. Claro, com uma intensidade menor, você vai não se arriscando tanto, mas o êxito é uma coisa assim muito, muito importante. Então, você tem vontade de fazer a PTL, embasado aí que você precisa se preparar mais.
tá buscando, poxa, muitos alicerces fortes para isso. E voltando aí no assunto, como é que essa parte de PCs, de posto, de controle Tá, dentro da UTMB? No TMB você vai ganhar o número de peito. A sua mochila é lacrada. Você não pode trocar a sua mochila quando você vai retirar o kit. Você recebe um lacre nela. Você não pode. Você tem que largar com essa mochila. Ela é bipada também, que ela vai vir com código de barras também. Eu perdi meu lacre. Como é que me explique, nos explique de novo. A mochila, você tem que depois você Você recebe um certificou. selo, igual um selo de Eu acho que o gás. El Cruce também foi assim. Você sela. Tem Você tem que terminar com ela. Isso. Você Acho foi que é pro retirar o controle. seu kit, foi verificado o seu kit, a sua mochila é lacrada, fica um lacrezinho sim, e isso. você tem que terminar com ela. Você recebe esse papelzinho, que é bem interessante, que você é tipo o número de mochila. A gente coloca na mochila. Não é obrigatório, mas eu acho que quem não coloca é uma perda de tempo. Porque a pessoa que está atrás sabe a sua nacionalidade, sabe o seu nome, quer te chamar para conversar, vai Brasil e tudo mais. E a parte de trás dele é interessantíssima, que é uma coisa que acontece muito na alta montanha, na prova longa. A gente encontra muitas pessoas, pejorativamente falando, os gringos, eles têm o costume de dormir no pé da alta montanha. Por quê? É quente, é silencioso e é bem agradável. Eu não tenho essa coragem. Mas isso na prova eles fazem, não? Fazem na prova, durante a prova. Porque dentro dos postos de controle, tem opção, tem um colchão para você dormir, tem uma pessoa que toma conta, mas só que é barulhento, não é tão agradável, mas assim... E eles são incisivos, né? E... Por favor, não perturbe porque eu estou dormindo. Exato. Eu vi a pessoa deitada no meio do mato e eu achava assim, tá passando mal. E é intuitivo nosso um cuidar do outro na alta montanha. É até falado que nós temos que cuidar um do outro. E quando eu vejo uma pessoa caída, deitada, vamos dizer assim, eu pensei, tá passando mal. Mas aí quando você vê, tem o aviso, não perturbe, eu estou dormindo e obrigado. Eu achei isso bem legal. E as provas lá te dá a opção de você levar uma pessoa de apoio, que tem os postos específicos que essa pessoa pode entrar dentro do posto e tá te esperando já com a sua hidratação pronta, com uma outra roupa, com outro tênis, com tudo para você. Principalmente no drop bag, ela já pega seu drop bag, já monta tudo numa mesinha. Ela só tem que apresentar esse númerozinho. Aqui, ó, Kumae é um drop bag. Valocine é um outro ponto. Era justamente isso que eu ia falar agora. É tão organizado, né, que aqui cada local tem a sua localidade. Então é muito legal. Porque poderia ser o número 1009, o cara está com a sua mochila de reserva, drop bag ou como queira denominar, e ele pode, mas não, cada lugar tem para uma organização legal. Breno Brum Ribeiro é o nome da fera que está aí, ó. E uma coisa também importante que a gente tem que mencionar aqui, o troféu, a relíquia, que é o colete finish de quem eu acho uma brilha nessa linha uma de história chegar. bem Nossa, engraçada. teve mais de um. Esse é maneiríssimo. Esse aqui é o de 2023, foi completando 20 anos de UTMB. Esse é o finish. Uou! Aqui é o do UTMB mesmo. Eles sempre são do mesmo modelo. E quando eu terminei a prova, assim, era um sonho muito grande, né? Que eu nem acreditava que eu tinha terminado. Que eu me toquei, que eu falei, cadê minha medalha? Eu nem sabia que não tinha medalha. Aí quando eu descobri, foi assim, Breno, você vai ganhar um colete que é bem Esse desejado. aí também é bem para condição mais... E esse é o de 2024, que é o... Esse aqui ainda pode molhar um pouquinho com uma chuva fina, hein, Breno? Aqui e embaixo esse é já é mais TDS. veludo. Esse é do TDS. E bacana. Eles são sempre iguais, todo ano são iguais, só mudam aqui
a informação de finisher? Você já fez alguma etapa de Paraty, Breno? Não. Não, eu Por fiz. quê? Eu tenho um desse que é um verde clarinho, que você deve ter visto, ele é mais fino do que esse, pelos 107 quilômetros que eu fiz nessa mesma chancela aqui no Rio de Janeiro, no local de Paraty. Esses aqui eu tenho que... É questão de dar o braço a torcer. Tem uma qualidade melhor do que apresentaram aqui na UTMB Paraty, que é um micro corta-vento em formato de colete, com o patrocinador Roca ali, legal. E você vai ao cinema com ele? Vai, né? Eu quase não uso eles, porque eles esquentam muito, assim, e só eu tenho a oportunidade de usar lá, entendeu? Ele é muito quente. Tá certo. Campos do Jordão, talvez eu já usei na KTR. Isso. Mas eu quase não uso. Porque chegar com um colete desse aí, poxa, no mínimo fala assim, pô, esse cara gosta de correr no frio, né? Dentro da UTMB maior, existem quantos postos e quantos postos existe na TDS? Aí você apertou, porque assim... Cada dia, cada edição vai mudando? Não, é fixo, mas eu não lembro de cabeça. É sempre assim, a sequência é você sobe uma montanha, desce uma montanha, chega numa cidadezinha. Geralmente tem um posto no alto da montanha, sobe de água, e geralmente tem um posto grande, que é o posto que tem uma tenda, que você pode dormir. São nas cidadezinhas, nos vales, que assim, para as pessoas entenderem, o UTMB acontece em volta da maior montanha da Europa Ocidental, o Mont Blanc. É uma volta no circo anti-horário nessa cadeia de montanha. É uma volta nos Alpes. Você larga da França, vai para a Itália, vai para a Suíça e termina de volta na França, completando a volta. Esse é o UTMB. E é um percurso, vamos explicar assim, que qualquer um pode fazer, é demarcado, é turístico. As pessoas fazem em 10 dias. O caminho é bem marcado. Existem abrigos de alta montanha, que é fantástico. Quando eu estou na prova, chegando de madrugada, acontecendo uma festa no alto de uma montanha assim, absurdamente grande, as pessoas felizes, vinho jogando pro alto, Fantástico. fogueira. Então, o UTMB é uma prova que você nunca vai estar sozinho. Tá sempre assistindo. Isso deixou você apaixonado, né, por essa prova, né, ô Breno? Me deu uma visão que eu não tinha nem de perto, assim, como senhores de certa idade, com seus netos, viveram na alta montanha, pessoas criando gado em lugar que eu tinha dificuldade para chegar andando. Falei, como que essas pessoas estão tendo criação? Vendo assim a sua oratória, eu acho que eu tenho quase a certeza da sua resposta. Você trazendo essa sua vivência, essa sua história fantástica, quando a gente fala de novo dessa virada de chave, isso trouxe benefício como pessoa do Breno? Isso melhorou a qualidade ainda mais do engenheiro clínico do Breno? Eu acho que você tem... Eu estou até um pouco arrepiado. Eu acho que você tem tanta disciplina, qualidade, calor em falar, que eu tenho certeza que isso tudo também te ajudou no teu trabalho, na tua profissão, no teu relacionamento com as pessoas que estão próximas a você, ou não? Teve alguma mudança? Depois? Isso é muito interligado, Celão, sim. Assim, eu sabia. A virada de chave foi na pandemia, quando tudo fechou. Eu não tive mais bar, eu comecei a correr todo dia para ter uma sanidade, para ter o que fazer para me extravasar, e acho que eu não parei mais. Eu alinhei com meus treinadores da época, correr todo dia. E depois que eu comecei a ter o hobby como uma parte muito forte na minha vida, eu terminei a minha faculdade, que eu comecei eu era formado em redes de telecomunicação, terminei minha administração, descobri o amor da minha vida profissional, que é a saúde, fazer saúde. Eu consegui terminar 2 pós-graduações na área, uma coisa que eu tinha bastante dificuldade com o estudo, e eu acho que meu hobby me Isso ajudou. foi quando você já tinha
Quando você terminou as suas pós, você já tinha passado pela sua primeira, pela Eu UTMB? estava Se- fazendo o TMB e terminei a primeira pós. Ah, E eu iniciei a próxima pós, foi gestão em saúde, veio crescente com o junto TDS. com a tua dedicação do esporte, né? Se eu conseguia ficar 2 dias correndo em alta montanha, sei lá, vou ser bem sincero, eu consigo tudo. Se eu consigo treinar todos os dias, se eu consigo acordar às 3 da manhã, se eu entro na floresta às 4 da manhã, eu tenho na minha mente assim que trabalhar é só mais uma coisa. Eu não vou morrer pelo meu trabalho. Eu posso viver pelo meu trabalho, mas morrer eu não vou morrer. Eu não me descabelo, eu não tenho cabelo branco, eu não sofro. Todo problema é só mais são conjuntos de ações que a gente resolve, entendeu? Entendido, Eu muito bem não, entendido. eu falo muito para minha equipe, o laboratório pode estar pegando fogo, mas nós vamos ser os últimos de pé. A gente vai levar até a última pessoa para fora, a gente vai ter tranquilidade para resolver tudo. É no momento mais crítico que a gente tem que sobressair. E é assim que eu levo para a prova. É a hora que o frio bate negativo, que Saber você começa a gerenciar a pisar no dificuldade, né? gelo, você sabe que aquilo vai passar. Entendi. Nada, não tem mal que dure para sempre. Sim. E nem tem prazer que também fique para sempre. Vai ter a hora ruim, mas também vai ter a hora boa. E dentro dessa balança você acaba, né, dizendo que, pelo amor de Deus, não iria voltar, e 20 horas depois, né, tem que ter, acredito eu, um guindastezinho também, algumas coisas para contrabalancear. O que você faz, independente de uma equipe para te ajudar a ter performance, para fazer você comer melhor? Tem algum preparo antes de fazer um treino longo? Então, Ou você já se coloca que talvez, até me perdoe, já não é o certo, ou você já se acha assim muito alto pronto, ou vai fazer um treino longo, você se prepara, você começa a receber aquilo para ficar melhor ainda. Como é que é o teu preparo, cara? quando eu tenho assim, hoje eu tenho o treino longo e eu tenho o que eu chamo dos treinos muito longos, que são o bate-volta na travessia, 50 horas. E todo treino longo eu já fico bem ansioso, bem feliz, eu gosto muito. Eu tenho uma alimentação a mais no dia antes, vai ser um carbo a mais. E durante a prova eu tenho uma alimentação por cada parte da prova, do treino que eu for seguir, ou eu como mais gel ou não como mais gel. Vou te dar um exemplo bem É claro. esse que eu iria lhe Um solicitar. exemplo bem assim que eu vivi agora no meu primeiro bate-volta na travessia, que é um treino que me dá medo. É um treino que tem muitos riscos, que eu não posso torcer o pé, não posso ficar travado lá na Serra Sim. dos Órgãos, que eu vou ficar sozinho e o resgate só vai vir no outro dia, porque Sim. não tem helicóptero que voa de noite. Eu comecei o treino, nuvens fechadas e lá em cima, Foi você e mais sozinho. sozinho? E eu sabia que quando eu voltasse, eu ia pegar noite com serração. Noite com serração, visibilidade é menos de 1 metro. Então você não vê a trilha. Você tem que confiar muito sim, no que você conhece. É possível, Breno, fazer esse treino lá na travessia à noite? Você entra na portaria e tudo? É possível. Eu já descobri, mas eu quero com algumas autorizações. É possível. Eu queria fazer esse ano, mas eu não vou. Acho que já está muito tarde para eu pensar nisso. Fazer o quê? O bate-volta de noite. De noite. Só de noite. Já está tarde, já para planejar isso. E esse bate e volta, você fez ele em quanto tempo? Eu já fiz em vários tempos. Eu já fiz em 12 horas e 40, eu fiz em 13 horas, já fiz em 14, já fiz em 15. Certo. Tudo é gerenciar os problemas. O meu primeiro desse ano, eu vi que eu ia voltar a serra estava toda fechada, eu ia pegar a noite com serração, que é um dos meus maiores medos lá. E o que eu fiz? Quando eu cheguei em Teresópolis, para subir de novo para o Sino, é uma subida de 11 quilômetros que ganha 1.000, eu planejei o quê? Vou usar meus melhores carbo, meus melhores géis, para eu subir tudo correndo. Eu subi ali com 1h45. Eu fiz muita força. Sim. Eu sabia que eu ia chegar no Açu, eu não ia ter mais gel.
eu ia descer depois do Açu até a portaria de Petrópolis com um chocolate, uma coisa. Que não é uma coisa muito boa, né? De se fazer Não, e tal, né? mas eu sabia que eu iria chegar perto do Castelo do Açu ainda com luz. Então eu ia passar. Custo-benefício. Eu ia passar Baleia, o elevador de dia, eu ia passar o Cavalinho. dinossauro, o cavalinho eu sempre passo, eu ia passar o Morro do Marco, o Morro da Luva. Você Isso. nessas travessias, você vai ao Portal do Hércules ou você faz a travessia sem Eu passar por lá? Quando eu bate e volta, eu vou direto. Vai eu vou direto. direto, porque senão eu vou chego muito tarde. Sempre eu Isso. termino por volta de E o 8, que 9 te horas. ajuda, além de tudo isso aí, a estar bem ali, a nível de... Tá. O que você leva numa sua mochila para um possível SOS? Eu levo todo o kit de primeiros socorros, que é antihistamínico, um antialérgico. Eu levo remédio para dor, remédio para Lanterna leva inflamação. 3 ou 2? Lanterna eu levo uma lanterna e 2 baterias. Eu tenho meu relógio que tem lanterna, eu tenho mais meu celular que está sempre carregado também com a lanterna. Eu levo cobertor de emergência, eu levo fleece, eu levo o anorak e alimentação para 20 horas. E o que mais ou menos seria, sem a gente esmiuçar muito, essa alimentação? Porque tem que ser um pouco leve. O que você come? Eu levo assim, eu chamo de meu almoço. O meu almoço geralmente é esse pão careca, que chama aqui, ou pão de hambúrguer, com salaminho. Eu adoro isso. Sim, sal, soja. Eu adoro salaminho Carbo. com pão, assim, desce a qualquer momento, não tenho Certo. problema de alimentação. Eu levo gel para cada meia hora, 40 gramas de gel para cada meia hora. Eu levo paçoca, amendoim, bananada e o meu extra. Para cada objetivo que eu conseguir, quando eu como um chocolate. E eu tenho um enorme prazer impressionante de comer prestígio. É uma felicidade você me dar um prestígio, assim. Quando eu abro um prestígio, que eu conquistei alguma coisa muito grande. É um troféu. Se eu tô perdido lá em cima, que eu já me perdi, eu acalmo e me dou o prestígio. Eu falo, em 5 minutos eu não preciso me desesperar. Que bacana, né, João? A vivência desse cara, né? E como era o contrário dele, né? Como ele era uma pessoa que não tinha nenhum estereótipo desse. Ele foi bem sucedido, não teve falha, é uma situação bacana. E motivacional para quem está querendo fazer ele. Ele aqui no início, eu me lembro que ele falou que ele olhava, né? Muitas pessoas não moram ali nas nossas redondezas do Flamengo e tal, que ele não conseguia ali, da Oswaldo Cruz ali, ver uma possibilidade de ele estar se deslocando por 10 metros. E hoje é um cara que está aí. Você passou, que eu pensei que não fosse assim nem comigo, você passou a ter um contato com uma ferramenta que possivelmente, verdadeiramente ajuda todo e qualquer ser humano na sua condição, que é um suporte fisioterápico, há muito pouco tempo. Você tinha me relatado que você não tinha aquele costume, e eu vi que foi do fundo do teu coração quando você falou, quando você demonstrou que foi, nossa, uma coisa que me ajudou e tal, e de uma forma legal, que não foi curativa. Você não chegou lá porque seu Deus nos livre e guarde, o seu pé estava doendo, o seu dedinho estava doendo, você veio com uma vontade de fazer alguma coisa preventiva, talvez se preparar. O que a gente não está aqui para falar das coisas apenas positivas, porque se você teve uma aderência com isso, foi positivo. O que você acha que lhe trouxe uma ajuda fisioterápica, talvez da forma com que cada um do profissional faz, né? Eu prefiro fazer tudo que possa otimizar, alongar, esticar, massagear. Às vezes uma corrente eletrofisioterápica ajuda a relaxar, enfim.
Eu acho que eu posso dizer aqui que foi uma ferramenta positiva que você conheceu até de uma forma tardia. Teve alguma diferença benéfica? Seja muito sincero na sua colocação. Para você, a partir do momento que você teve esse peteleco da fisioterapia para você desempenhar teus treinos, os teus objetivos, você acha que o teu corpo, como modo geral, ele respondeu de forma um pouco mais positiva, irmão? Então, eu sempre tive assim, alguns pilares assim que eu fui vencendo. Eu não gostava de. Eu achava. Eu não usava nutricionista, e quando eu usei, ele foi fantástico. E eu não ia em fisioterapia, eu tinha aversão que encostasse nas minhas pernas, porque eu tive uma experiência ruim de massagem, e eu não tinha. E eu vinha com um problema, assim, eu não tinha, não era, como você falou, eu não estava lesionado, mas eu estava me sentindo assim, eu não conseguia, estava restrito a movimentos. Duro. Encurtado. Encurtado, isso eu já sabia. Mas eu, conversando com os amigos e tudo mais, eu procurei, eu lhe procurei com intenção de fazer uma massagem de liberação miofascial, que eu estava com uma, assim, sentindo um pouco a musculatura. Chegou lá, foi um pouco mais amplo, foi? Exato, onde eu quero chegar. Eu sempre procurei pessoas, assim, que eu fosse procurar ajuda, pessoas que tivessem a experiência, que fizessem o mesmo do que eu. Isso eu acho que é importante também. A minha nutricionista é uma ultramaratonista, fez o TDS. Acho que é mais E próximo. o meu físio é um cara, assim, de endurance fantástico, você. Você me mostrou uma coisa em que eu não achei que eu ia... Eu sabia que eu estava num caminho de lesão. Eu sentia dores e tudo mais. E em vez de eu ganhar a massagem de liberação, você me deu o alongamento. Que hoje, todo dia que eu estou fazendo... Eu malho 3 vezes na semana. E depois que eu fui em você, eu comecei a fazer uns movimentos que eu não conseguia. E eu estou conseguindo fazer... ter uma amplitude muscular melhor. E o ganho eu acho que eu vou ter, assim... Eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que eu vou ter. Vai ser um término de prova muito melhor. Porque eu tenho uma caída forte em performance em prova. Não todo que eu esteja mundo, lá rapaz. Por performance. Não, mas todo mundo. Eu acho que assim, que eu vou ter... Que eu fico cada vez mais travado. Eu não tô lhe bajulando, não, mas eu citei isso aqui agora, né? E eu acho que eu tentei ter na minha cabeça, né? Tem muita coisa interessante, amigo, para conversar com você. Sempre é muito amplo. E o que as pessoas falavam, eu me lembro nitidamente. Poxa, o Breno passou no controle tal e está muito bem, Paraná Piriri. E ontem eu pude ver tudo isso no final. Mas essa dificuldade que você tem é normal. Agora, que realmente você estimulando a ficar menos encurtado, a você gastar menos energia para deslocar o teu corpo com uma ferramenta, claro que isso vai minimizar. Foi tudo aquilo que a gente falou, de adaptação, de acordar tarde e acordar melhor. Você vai perceber que eu acredito até pegar um gancho aqui que é muito importante. As pessoas vão perceber que quando elas fizerem uma abordagem mais preventiva do que curativa, não que ela não precise fazer algo curativo. Isso não é um marketing, isso é o que acontece na prática. É menor a capacidade de lesão e até você se recuperar, não é comendo melhor no nutricionista e nem alongando melhor ou trabalhando melhor no fisioterapeuta. É você fazer artifícios que você contrabalanceie o esporte que é pesado, um organismo desse aí que está correndo 30 horas... Se tudo que ele fizer, combustível, comida, alongamento, né? A gente sabe que fibras melhores alongadas se contraturam menos e tem maior poder de contração. Então, isso é importante. Até uma coisa legal, a gente falando da grande experiência do Breno aqui, mas a importância de a gente colocar em prática a prevenção, seja ela qual for. E no corpo, na mão, no braço, na perna, no pé, que a gente não pode, como o nosso carro, comprar um amortecedor novo e colocar ali, tem que tentar não deixar
dar pau e quando der já intervir logo, é muito melhor. A gente vai gozar desse mundo fantástico que esse cara está aqui nos contando, o prazer que é fazer esporte, seja ele lá qual for. Mudando radicalmente de assunto, tem diferença de um atleta conviver com a cônjuge, que também é uma grande atleta? Ajuda, não ajuda? É fundamental. Ajuda muito. Assim. Exatamente. Não, é nessa daqui. Manda um beijinho para ela, manda um abraço para ela. Beijo, amor. Valeu, obrigado por todo o apoio. E Conradeira acabou de fazer a Conrad agora. Meu Deus do céu. E tá fascinado com outra. Eu até aumentei aqui muito o tom. Fez uma corrida com o Rails. Primeiro que conheceu a força do africano. Você tem que fazer essa corrida. E você vai fazer essa corrida. Asfalto lá, 90 quilômetros. Eu gosto de correr. Eu gosto de tudo. Olha, meus amigos, eu tenho muito que conhecer, mas uma corridazinha boa que já estive lá por 4 vezes. É lá na África do Sul, esses 90 quilômetros e que a senhorita dela fez. Eu então tenho praticamente a certeza de que quando a dona encrenca é corredora, facilita ainda. A nossa rotina é muito parecida. Assim, e isso nadando no mesmo lado, né? Na mesma correnteza. E a gente tem uma facilidade que a gente usa. Tem sempre alguém num ciclo. Então, quer dizer, a nossa alimentação é sempre mais regrada, mais balanceada. A gente não tem tantos exageros. Como nós dois dormimos muito cedo, 8 horas, nós já estamos na cama. Se encaixam as coisas. É difícil você ter uma pessoa que vai dormir muito tarde e outra que acorda muito cedo e cada vez os encontros diminuem. Então, a gente tem os potes de suplemento, nós compramos gel em grupo, a gente compra cheio de pote de creatina. E fora o assunto flui muito bem. Sim. A gente sempre tem conversando sobre provas novas, ela descobrindo as provas de 100 km de asfalto na Itália. E é fácil um apoiar o outro e entender essa rotina. Você falou uma coisa muito legal agora. O entendimento, a compreensão, né? Porque pensando aqui rápido, talvez se o inverso fosse muito difícil encaixar, né? Nós não somos assim, não é o normal o que a gente faz, a gente tem que ter isso na cabeça. Bacana essa colocação. É muito prazer, muita vontade, mas assim, não é o normal ter alguém acordando 4 horas da manhã, porque assim, hoje eu estava sozinho em Copacabana, correndo debaixo de chuva. Hoje já foi? Tava 15 graus, tava eu. Deus. Polícia Federal, a Rodoviária Federal por causa do BRICS, os fuzileiros navais, uma chuva absurda, só que eu vou entregar meu treino com chuva sem chuva, porque o dia que chover na prova, eu não vou desistir. E por essas informações muito sensoriais que você sempre coloca, você não corre com música, né? Não. Eu sempre corro escutando meu coração. Que legal. O máximo que eu posso fazer de desconcentrar e resolver algum problema muito grande, sim, eu uso a corrida, faço um treino mais leve, que ali quando eu volto, pelo menos algumas opções de resolução eu tenho. Mas geralmente eu estou muito focado, assim, se o treino é intervalado, se um treino é um longão, eu fico muito focado para não cair, não me machucar, me alimentar bem. Entendido. E me divertir, assim. Entendido. Assim, eu faço, não é sacrifício. Entendido. É só prazer. É visível isso dentro do que você nos coloca. Muitíssimo obrigado de você, mais uma vez, se colocar à disposição de fazer isso. Eu espero assim que você tenha levado uma pequena nova experiência e o tempo com que você achar necessário, eu gostaria de você colocar aqui colocação que talvez não foi colocado aqui. Eu gostaria que você, da sua forma mais inerente, colocasse a sua vivência que faltou aqui, mas eu queria uma única coisa sua, que você, não é um conselho, o que você, no final do que você colocar aí, você vai ter a palavra aberta aí,
de dizer o que você quer, do que você acha que faltou aqui, mas o que pode ficar para uma pessoa, não é uma forma certa, mas para começar a ser o Breno Ribeiro que começou a correr 5 quilômetros na estação da Adidas, que começou a galgar aí vitórias e conquistas, porque uma coisa também tem que ser colocada. Dentro das suas tentativas, sempre houve conclusão. E isso é uma coisa que você traz muito forte dentro de você. Muito mais do que palavra, acreditar é muito mais do que meio caminho andado. Como que você gostaria aí de deixar uma mensagem lapidando aí um pouco da tua trajetória e indispensavelmente nos deixar aqui uma carona de o que talvez indispensavelmente sim, uma pessoa possa fazer para começar a galgar e a correr com a qualidade que você Então, executa, cara? hoje, assim, eu uso uma frase, assim, que é muito vive muito forte em mim, que é motivação é tipo 30% nosso. O que 97% é a consistência. É você fazer um pouquinho todo dia. É um pouquinho, não precisa fazer muito, é só um pouquinho. Quanto mais você faz, mais você ganha, tem resultado. E com o resultado que vem a motivação. Então, todo dia você repetir, fazer um pouquinho. Então, eu deixo isso como provocação para todos. Assim, Fundamental, né? Treine, façam o que gostem, mas façam com amor. Então, porque as pessoas falam, nossa, como é que você fez esse treino? Eu nem imagino o sofrimento. Não é sofrimento, é só prazer. Eu gosto muito do que eu faço, não tem sacrifício nenhum. Acordar de madrugada não é ruim. Sim. Eu fico ansioso. Ficar 12 horas na montanha não é... É uma escolha acima de uma tudo escolha, também, assim, né? é muito prazeroso. Também é uma escolha, né? Já dizia lá o Charlie Brown, né? Cada escolha uma renúncia e essa é a vida, né? Você isso. não conseguiria estar numa festa rave partilhando. Exato. Não é mais meu momento de festa rave. Exatamente. Hoje eu não consigo, assim, se eu virar uma noite sem dormir, bebendo, eu acho que eu nem acordo, sei lá, tem um troço. Entendi. Não é mais meu... Eu não tenho hábito. Hoje eu treino para fazer atividade física e é o que me move. E estamos também no preparativo final, na modulação para esse próximo grande desafio que é o teu retorno à TDS, né? O que está sendo feito aí? Então, eu acho que vai ser o meu melhor ano lá. Eu acho que eu nunca cheguei tão bem preparado, assim. Se Deus quiser. Com um peso ideal, alimentação muito regrada, assim, muito, muito bem alinhada. Ainda vou passar mais uma vez lá. Com uma mobilidade, graças a você, assim, também ímpar, que eu também nunca cheguei tão bem, assim. Hoje é normal eu chegar no final de ciclo com várias dores. Hoje eu tô zerado, não tenho dor, não tenho nada. Você se adapta a sentir dor. E, como sempre, assim, eu falo que eu acho que eu sou de Chamonix. É o lugar que eu mais gosto no mundo. Que legal. A montanha Bacana. é o lugar que eu mais quero estar. Mas, ô Breno, só tem uma vez por ano. Você vai ter que ver um lugar que toque teu coração também, tão quanto, né? Ou o projeto é tão grande que uma vez por ano já está de bom tamanho? Então, como eu falei ano passado, eu só preciso cruzar uma linha de chegada. Eu só preciso cruzar aquele arco e ver aquela igreja. E Chamonix, para mim, já me basta. Eu gosto de treinar. Eu gosto muito de treinar. Eu não preciso fazer prova todo dia. É caro fazer prova. E, cara, é o lugar que eu mais gosto de estar. Se um dia eu não puder fazer a prova, eu vou lá bater palma. Entendeu? Assim, todo ano eu vou estar em Chamonix. É uma meta que eu coloquei. Ano que vem, talvez eu vou fazer o Tour de Jean, que é 15 dias depois de Chamonix. Então, eu vou fazer meu final de treinamento em Chamonix para aplaudir o TMB.
e já curti uma alta montanha, ver a elite chegar 2 montanhas antes. Imagina Sim. que incrível eu acompanhar, ver os principais corredores chegando Entendi. e 15 dias depois me lançar para a Itália para os 300 quilômetros de Tour de Jean. Que o querido Rodrigo Nadjala fez essa prova, né? Um grande abraço aí também para você, querido, para Nadjala, né? Que são os CEO da Demais Running, né? Então, tudo certo. Mais uma vez, muito obrigado. Senão eu vou ficar redundante aqui agradecendo essa super conversa e esse conhecimento que a gente não precisou ler, a gente não precisou Sem saber de roteiro. tabela, a gente conseguiu ver de quem vivencia isso e de uma forma assim muito brilhante, cara, como você vivencia e como você passa isso pra gente. Muito obrigado, viu, Breno? Eu que Muito agradeço obrigado e mesmo.